Nossa casa está conectada, nosso relógio está conectado e até nossos óculos estão conectados. Todos nós sabemos que a internet vai para algum lugar em fios pela casa. Mas sabia que os cabos submarinos são instalados para transmitir seus dados pelos oceanos? Se você pensou que estava obtendo uma conexão com a internet por meio de um satélite, saiba que não é bem assim. 95% do tráfego de internet acontece debaixo d'água e 5% apenas por satélite. Vamos rever como tudo começou. Em 1838, foram realizados testes em cabos oceânicos isolados de borracha. Naquela época, já se pensava em passar cabos no mar. O principal motivo proposto para conectar países mais ou menos inacessíveis entre si. Com o avanço telegráfico, o primeiro cabo submarino comercial foi colocado em 1851. Mas foi somente em 1880 que a Companhia Telegráfica Francesa de Paris a Nova York finalmente ligou a França à Grã-Bretanha. E o resto agora é história. Obviamente não era a internet como conhecemos hoje. Até o momento, existem mais de 420 cabos submarinos em todo o mundo. Só eles acumularam mais de 1,3 milhões de quilômetros. O cabo mais longo do mundo é o SIA 1003. São 39 mil quilômetros. Ele fornece parte da conexão entre o Sudoeste Asiático e a Europa Ocidental. Para o propósito desse vídeo, vamos nos concentrar no cabo de fibra ótica. De fato, não é mais eletricidade que enviará informações, mas a luz. Vamos primeiro entender do que é feito um cabo óptico subaquático. Ele é feito de várias camadas. Até o momento, consiste em exatamente 7 camadas protetoras que envolvem as fibras óticas. Você encontrará, entre outras coisas, um tubo de cobre ou alumínio e outra proteção de alumínio para que a água não se infiltre no cabo. O que vai te surpreender um pouco mais é a presença de vaselina e polímero. Apesar de todas essas camadas, o cabo tem um diâmetro que varia entre 1,5 e 5 centímetros. É a fibra ótica que é o principal elemento desta tecnologia. De fato, ela conduz informações por pulsos de luz. Ela oferece potência em termos de taxa de transferência e pode atingir vários terabytes por segundo. Além disso, as fibras são equipadas com repetidores a cada 80 km. A principal função dos repetidores é receber o sinal em uma parte do cabo, amplificá-lo e depois enviá-lo de volta para outra parte da fibra. E isso é feito sem modificar as informações transmitidas. Cada par de fibra óticas é estimulado por multiplexadores. Esta técnica possibilita a transmissão de uma infinidade de mensagens diretamente na mesma fibra ao mesmo tempo. Em seguida, ela o envia para um demultiplexador. Este dispositivo, por outro lado, recupera o sinal e então o reinterpreta na forma de elemento explorável. Os fios submarinos mais recentes podem fornecer várias dezenas de milhões de conexões ao mesmo tempo. Eles permitem uma largura de banda superior a 5 terabytes por segundo, ou 5.000 gigabytes por segundo. É um processo e tanto para esses cabos pousar no fundo do oceano. Mas um processo muito mais simples é se inscrever em nosso canal. Apresentamos diariamente rankings de produtos de alta tecnologia. Além disso, você descobrirá novos tópicos como este. Para não perder nada, ative o sininho de notificações. Mas vamos dar uma olhada em como é feita a colocação de um cabo. Você já se perguntou quem é o dono desses cabos submarinos? A maioria é operada por empresas de telecomunicações. Mais recentemente, grandes empresas de internet como a Meta, o Google e a Amazon também entraram neste campo. Eles chamam especialistas para implementar essa tecnologia. Primeiro, os navios devem fazer levantamentos topográficos para saber onde colocar os equipamentos. Em seguida, a rota é determinada. Chegando à fase de assentamento, um navio-cabo transporta o cabo que está armazenado em seu tanque. Você tem que desenrolá-lo e enterrar o fio subaquático abaixo do nível do mar, esperando o bom tempo. Obviamente, este é um manejo que deve ser realizado quando o clima permite. Também terá que ser colocado baixo o suficiente para protegê-lo de qualquer rede de pesca ou âncora de navio. No ponto mais profundo da fossa do Japão, os cabos estão submersos a 8.000 metros de profundidade. É quase o equivalente na Terra à altura do Monte Everest. Mesmo em todas as preocupações do mundo, um cabo nem sempre é seguro. Podem ser vítimas da circulação de barcos. Mesmo que os cabos estejam bem enterrados na areia, os tubarões são atraídos pelas ondas elétricas. Eles encontrarão, portanto, uma maneira de atacar os cabos, sem, no entanto, se colocarem em perigo. No entanto, o mesmo não pode ser dito para os cabos. E mesmo nessas circunstâncias, a conexão não deve ser interrompida. Portanto, se um cabo estiver quebrado ou danificado, será necessário mudar o tráfego para outro cabo para evitar cortes ou lentidão. Os cabos submarinos muitas vezes estão no centro das atenções e podem ser uma fonte de tensão diplomática. Você lembra do caso Snowden?
Ele havia revelado que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos ouvia conversas por meio de fios ópticos. Sem contar quando a gigante Huawei quis conectar um cabo da Austrália às Ilhas Salomão. O governo australiano simplesmente se opôs. Mesmo que cada um tenha sua própria teoria sobre o assunto, os riscos da espionagem têm causado muita conversa. Com tanta demanda em termos de conexão, as grandes empresas querem poder fornecer cada vez mais. Ainda não se sabe qual será o próximo cabo submarino mais longo do mundo, ou até mesmo a próxima grande inovação que afetará essa tecnologia. O cabo continua sendo o meio mais barato, mas o mais eficaz no momento é fazer a internet viajar. Por outro lado, cada vez mais defensores do meio ambiente falam de poluição. Dado a enorme implantação que está sendo feita, muitos estão apontando o dedo para empresas de telecomunicações que estão se fazendo de surdas. Sabe-se que a logística empregada para a instalação e manutenção dos cabos contribui para a poluição marinha. Além disso, tudo isso está longe de ser ecológico. Dados os materiais usados para o desenho dos cabos, muitos estão batendo com os punhos na mesa. Mas qual a opção que temos além dos oceanos? Por que não no espaço? As empresas já estão falando sobre isso e oferecendo constelações de satélites no espaço. Como dissemos anteriormente, 5% do tráfego já é feito por satélites. Com a evolução da tecnologia, que visa mais do que nunca tornar as coisas verdes, esperamos encontrar nos próximos 50 anos uma provável mudança. Essa daqui é a minha antena da Starlink. Eu decidi fazer um investimento em instalar a antena aqui no sítio, porque atualmente essa é a melhor solução para se ter uma conexão de internet rápida e confiável em áreas rurais mais afastadas da cidade. Mas, além disso, eu penso que essa é uma tecnologia um tanto quanto revolucionária. Que para conseguir transmitir dados em altas velocidades lá do espaço, ela funciona de uma maneira bem diferente de antenas tradicionais. Mas para chegar nesse ponto, a tecnologia teve que evoluir e até mudar o mercado aeroespacial para se tornar viável. Essa é a segunda geração da antena da Starlink, e o que ela faz para captar a internet é realmente impressionante. Ela conta com motores que são usados para apontar a antena na direção dos satélites da Starlink, quando você a liga pela primeira vez. E uma vez em posição, mais de 1000 microantenas localizadas na superfície do prato entram em ação através de uma tecnologia chamada beamforming, que faz um feixe de transmissão de dados poderosos direcionados lá para os satélites, que se movem a uma velocidade de 27.000 km por hora, o que não é uma tarefa fácil. Até então, satélites tradicionais ficam nas órbitas chamadas geoestacionárias, em uma altitude de mais ou menos de 36.000 km, o que permite que somente um satélite consiga abranger um raio de cobertura de sinal de milhares de quilômetros da superfície da Terra. Mas, pela distância, a latência e a transmissão tende a ser muito instável. Agora, o que a Starlink faz de diferente são os satélites, que são posicionados na órbita baixa da Terra, em uma altitude de somente 550 km, permitindo uma conexão com uma latência muito menor, comparada até mesmo à fibra óptica. Nessa órbita mais baixa, cada satélite só consegue cobrir uma área com um raio bem menor da superfície da Terra. Por isso, existe a necessidade de ter milhares de satélites em órbita, formando uma constelação para ter uma cobertura completa. Para você ter uma ideia, a cada mais ou menos 4 minutos, um satélite sai do ângulo de ação da antena. Por isso, ela precisa redirecionar o feixe de transmissão para o próximo satélite seguinte, e assim sucessivamente. Alguns anos atrás, lançar tantos satélites assim seria algo economicamente impossível. Até a revolução que a SpaceX, a empresa de foguetes que também é do Elon Musk, ajudou a criar no mercado aeroespacial. Com o foguete Falcon 9, que é reutilizável e muito mais barato para colocar objetos em órbita. A SpaceX atualmente faz lançamentos semanais com cargas da Starlink, contendo mais de 60 satélites para entrarem em órbita por vez. Se você olha um gráfico do número de lançamentos de foguetes nos últimos anos, o número subiu exponencialmente, e uma boa parte desses lançamentos são da Starlink. Hoje existem mais de 3.600 satélites da Starlink em órbita, o que corresponde à metade de todos os satélites de qualquer tipo em funcionamento na Terra. E o objetivo do Elon Musk é ter até 2027 em torno de 12.000 satélites em órbita. E é claro que isso traz toda uma discussão sobre a quantidade de detritos no espaço e a poluição luminosa em órbita, que atrapalham observações astronômicas. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo.
Agora, para trazer a internet até as nossas casas, nem só de satélites a rede da Starlink é formada. Em terra, nós temos também alguns gateways, que são instalações da própria Starlink, que servem como um intermediário na conexão entre os satélites e também organiza o tráfego de dados. Esses gateways são antenas gigantes da própria Starlink que se comunicam com os satélites em órbita. E aqui no Brasil, eles já são realidade. A gente tem vários espalhados pelo território nacional. E felizmente, em Montes Claros, a minha cidade, no norte de Minas, existe uma instalação com os gateways da Starlink. Então, eu não poderia deixar de ir lá para mostrar para vocês como são esses gateways. Galera, então já cheguei aqui no endereço e aqui é o terreno, galera. Vocês podem ver que tem uma antenona de telefone aqui, né? Mas na verdade, as antenas são aquelas dali, ó. São aquelas bolas que estão ali dentro. Não tem aqui, vocês podem ver que não tem nenhuma identificação que isso aqui é da Starlink, né? Ali na placa tem um aviso de acesso somente a pessoas autorizadas, então não vou nem me arriscar a encostar ali. Mas quem diria, cara, que são essas antenas aqui que fazem a comunicação com satélites em órbita nesse momento. Muito da hora, viu? No começo, os satélites da Starlink só poderiam se comunicar com essas bases em terra. Mas os satélites versão 2.0, que começaram a ser lançados nesse ano de 2023, podem se comunicar entre si via laser, ou seja, transmitir dados literalmente na velocidade da luz do vácuo do espaço. A grande vantagem disso é que essa informação transmitida ao redor do mundo pode tomar uma rota muito mais curta do que antes sendo transmitida por esses gateways na Terra. E que também o laser no espaço são 40% mais rápidos, até mesmo que transmissão por cabos de fibra ótica utilizados aqui na Terra. Então, uma perspectiva é de que no futuro nós possamos ter uma conexão ainda mais estável, com uma latência menor e velocidades ainda mais altas. Aqui no Brasil, a Starlink já é realidade há pouco mais de um ano, inicialmente com uma cobertura de sinal limitada, mas com constantes lançamentos de mais e mais satélites em órbita. Hoje a Starlink já atende todo o Brasil, com internet via satélite rápida e de qualidade. E também foi interessante ver que nesse pequeno tempo de atuação deles aqui no país, já foi a terceira redução de preço, tanto no equipamento quanto nas mensalidades. Como vocês viram no vídeo que eu instalei a Starlink aqui no sítio, ele ainda é um produto assim longe de barato, mas a esperança é que no futuro fique cada vez mais acessível. Então vocês puderam ver que esse foi um produto realmente disruptivo desde o seu surgimento e teve que até mesmo mudar o mercado aeroespacial para se tornar um serviço que fosse viável. Eu espero que você tenha gostado de entender um pouco mais sobre a Starlink, sobre como ela consegue transmitir internet de alta velocidade vinda lá do espaço. Bacana, não é?